E aí, pessoal, tudo bem? Gostaria de lembrar que esta teoria foi criada por mim. Sintam-se à vontade para usar essa teoria em seus vídeos. Se puderem dar os devidos créditos na descrição, agradeceria muito. Vamos lá, espero que vocês curtam. Deixem suas opiniões nos comentários. Feito por Naruto Teorias. O Ninja do Omnitrix. Heróis de dois mundos. Naruto e Ben 10 não me pertencem, todos direitos a Naruto, Masashi Kishimoto. Ben 10. Duncan Leal, Joy Case, Joy Kelly Steven T. Seagle. Capítulo 18. O Conquistador de 10 Mundos. Estamos ao vivo na cena de uma perseguição policial em alta velocidade de um carro blindado descoberto hoje mais cedo da Reserva Federal em Denver. Acredita-se que os ladrões também tenham um refém, disse o repórter, os olhos fixos na tela, enquanto o helicóptero segue os veículos em alta velocidade. O carro blindado acelerava perigosamente pelas ruas, ultrapassando outros veículos e forçando os carros da polícia a se manterem no limite. Ele passou como um borrão pelo Rust Bucket, estacionado na beira da estrada. De repente, um enorme cristal emergiu do pavimento, destruindo completamente a parte inferior do blindado. "O que foi isso?" exclamou um repórter, o rosto cheio de incredulidade, enquanto a câmera focava no carro girando descontroladamente até parar. Os carros da polícia cercaram rapidamente o veículo. A porta do blindado se abriu com um estrondo, e um dos bandidos saiu segurando um refém como uma expressão de desespero. "Se alguém der mais um passo, ele morre", falou o bandido, com os olhos arregalados, enquanto mantinha o refém como escudo. O segundo bandido saiu do carro logo depois, segurando um rifle grande. Ele extraiu a arma e foi designado para um dos carros da polícia. "Vocês não vão nos pegar", abordou o segundo bandido, disparando contra o veículo. O carro explodiu em uma bola de fogo, sendo arremessado no ar enquanto os policiais saltavam para se proteger. "Espera, o que é aquilo?", disse um repórter, inclinando-se para frente com os olhos arregalados. Uma figura cristalina caminhava lentamente para fora da sombra. Diamante se aproximava com passos firmes, sua forma brilhando à luz do sol. O que você é?", disse o segundo bandido, com a voz trêmula enquanto segurava o rifle com mais força. "Alguém que não vai deixar vocês continuarem", disse Diamante, transformando o braço em uma lâmina enquanto encarava o bandido. O segundo bandido atirou desesperadamente, mas Diamante desviou os disparos com um escudo de cristal antes de lançar um estilete que atingiu a arma, derrubando-a de suas mãos. Não é possível", exclamou o bandido, tropeçando para trás enquanto tentava se afastar. Diamante fez um grande cristal emergir do chão, prendendo o bandido no lugar. Ele se debateu inutilmente, enquanto Diamante observava com calma. "Sim. Parece que temos outro avistamento específico", comentou o repórter, sua expressão mudando de surpresa para fascinação enquanto narrava o que via. O primeiro bandido ainda segurava o refém, mas recuou ao ver a proximidade de Diamante. O herói transformou sua mão em um espinho reluzente e avançou para ele. "Solte o refém agora", ordenou Diamante, sua voz fria e imponente. Tremendo, o bandido largou o refém e ergueu as mãos em rendição. Os policiais se apressaram em algemá-lo, enquanto Diamante observava para garantir que tudo estava sob controle. "Não sabemos de onde essas criaturas estranhas vêm, mas elas parecem estar aqui para ajudar", disse o repórter, ajustando o microfone enquanto a câmera seguia Diamante, que deu um salto poderoso e desapareceu no horizonte. Localização: nave Vilgax. No interior sombrio do martelo quimeriano, um holograma exibia a gravação do incidente na Terra. Vilgax, ainda dentro da sua câmara de reabilitação, observava a cena com desprezo. "O Omnitrix, desperdiçado em heroísmo inútil", disse Vilgax, com os olhos brilhando de raiva contida enquanto cerrava os punhos. "Devo enviar mais drones para recuperá-lo", disse um bioide, inclinando-se levemente em respeito enquanto observava seu mestre. "Não", respondeu Vilgax, sua voz baixa e ameaçadora. Sua câmara se abriu com um som estridente, e ele deu um passo à frente.
Um dos robôs médicos tentou se aproximar, mas foi esmagado por seu pé metálico maciço. Vilgax emergiu completamente, sua figura imponente agora ainda mais ameaçadora, com traços aprimorados e cicatrizes que brilhavam de forma sinistra. Eu mesmo cuidarei dessa tarefa, disse Vilgax, enquanto caminhava para fora da sala com passos firmes, deixando o bioide para trás. Mais tarde, na lata velha, Benny acordou de repente, gritando. Ah! Disse ele, caindo da cama. Outro pesadelo, Benny. Disse Max, já acostumado com esses episódios noturnos. Era aquele estranho da minha visão, só que maior, mais feio e mais assustador, Benny respondeu, ainda em pânico. Gwen olhou para ele com um sorriso travesso. Tem certeza de que você não estava apenas se olhando no espelho? Max riu, tentando aliviar a tensão. Foi só um sonho ruim, filho. Podemos conversar sobre isso de manhã, ele falou-se e começou a sair. Benny se sentou na cama, pensativo. Parecia tão real. Ele olhou direto para mim e disse, estou indo atrás de você agora. Max, que já estava quase saindo, parou de repente. Seus olhos se arregalaram ao ouvir as palavras de Benny. Mudança de planos, estamos pegando a estrada agora mesmo, Max disse, com uma expressão séria. Benny e Gwen se entreolharam, trocando olhares confusos. Vovô, são 3 da manhã, Gwen protestou, sem entender a urgência. A melhor maneira de evitar o trânsito, Max disse com uma piscadela, ligando o motor do trailer. Benny bufou, sentindo-se entediado enquanto observava a estrada. Vovô, o que houve com esse pé de chumbo? Benny questionou, observando o modo como Max estava dirigindo. Max olhou pela janela, mantendo sua atenção na estrada. Quero chegar ao Monte Rushmore antes do anoitecer, Max respondeu, concentrado. Benny fez uma careta, já impaciente. Estou tão entediado, Benny se virou para Gwen. Deixe-me jogar um jogo. Gwen, sem desviar os olhos do computador, respondeu. Eu faria isso, mas acho que essa será uma boa lição para você aprender a se entreter. Benny franziu a testa, claramente desconfortável. Então, sua expressão mudou para uma travessa. Na nave de Vilgax, uma tela piscou com um sinal de ativação do Omnitrix. O Omnitrix foi ativado. Localize sua localização. Vilgax disse, observando atentamente a tela. A tela revelou a localização exata, e Vilgax transmitiu, satisfeito. Eu peguei você agora. Ele murmurou. De volta ao trailer, Gwen começou a ter problemas com seu computador. Ei! O que está acontecendo? Ela disse, irritada, enquanto tentava reverter o problema. De repente, o Trate apareceu na tela, provocando Gwen. Desculpe. Você perdeu, ele disse com um tom engraçado, antes de desaparecer rapidamente para dentro do computador. Gwen pulou para trás, assustada. Ari! Benny, saia do meu computador. Ela disse, furiosa. O quê? Estou apenas me divertindo. O Trate respondeu, zombando de Gwen. Gwen, exasperada, começou a bater no computador. Esta é minha propriedade privada. E você está sujando tudo com seus piolhos. Ela conseguiu agarrar o Trate, mas rapidamente assumiu o controle de todo o sistema, até criando pernas mecânicas para escapar. Ah, o que é isso? Um diário. Ele comentou, folheando a tela. Querido diário, meu primo Benny é tão idiota. Pare com isso. Gwen falou, frustrada. Max entrou na cabine, olhando para eles. Benny. Agora não é hora de virar. Você entendeu? O Trate interrompeu uma conversa. Que tipo de atenção eu poderia atrair aqui? O Omnitrix expirou, e Benny voltou à forma humana, com um olhar confuso. Max bufou e afastou-se. Deixa para lá. Ele disse, treinando o foco novamente. Gwen e Benny trocaram olhares, ainda desconcertados. Enquanto isso, na nave de Vilgax, o sinal do Omnitrix foi perdido. Perdemos o sinal do Omnitrix, disse um dos bioides a bordo da nave. Vilgax, com um sorriso maligno, não se importa. Não importa. Eu reduzi a localização.
Vilgax respondeu, seus olhos fixos nas várias telas que exibiam imagens de Benny como herói em diversas formas interessantes. Ele esmagou uma das telas em um impulso de raiva. Eu sei exatamente como atrair o garoto. Vilgax murmurou, um plano se formando em sua mente. Na mesma hora, o martelo quimeriano desceu, deslizando lentamente sobre um campo cheio de bisões. O hangar da parte inferior da nave se abriu, liberando um enxame de mechadroides e uma enorme massa vermelha. A massa, sem capacidade para voar, caiu com força no chão, seguida pelos mechadroides. A enorme esfera começou a rolar em direção a Rapid City, destruindo tudo que estava no caminho, incluindo uma placa de boas-vindas. Benny e Gwen, ao olhar pela janela do trailer, notaram a fumaça e o fogo subindo ao longo. O que está acontecendo aí? Benny ficou preocupado. Max olhou para fora e viu a fumaça. Tenho certeza de que as autoridades locais têm uma situação sob controle, Max disse com confiança, embora preocupado. Em Rapid City, a destruição estava em pleno andamento. Mechadroides causavam caos por onde passavam, enquanto a massa rolava, esmagando prédios. 2 mechadroides explodiram em um posto de gasolina, criando uma grande explosão. Benny, ao ver uma enorme explosão, não hesite. Parece que é hora do herói. Ele disse, animado. Max olhou para ele com uma expressão séria. Benny, não acho que essa seja a melhor ideia. Benny rapidamente pegou o Omnitrix e girou de Al, transformando-se em chama. O trailer parou de repente. Chama saltou, disparando em alta velocidade em direção a Rapid City, com Max e Gwen observando pela janela. Na cidade, as pessoas corriam em pânico enquanto os mechadroides continuavam destruindo tudo. Chama chegou e começou a atacar os mechadroides com seu fogo. Ei! Por que você não pega no pé de alguém com poder de fogo real? Chama disse, enfrentando um grupo de mechadroides. Ele se moveu rapidamente, disparando chamas e desintegrando os mechadroides com impressionante poder de fogo. Mas, de repente, uma rede elétrica disparou e prendeu a chamada em um prédio. Chama viu uma enorme esfera com espinhos rolando em sua direção e parou, surpreso. Chama murmurou, observando a massa se abrir. De dentro da esfera, Vilgax emergiu, sua forma muito mais imponente e ameaçadora. Ele usava uma armadura pesada e tinha cilindros presos aos braços e ombros. Chama, ainda surpreso, falou com raiva. Você é a figura das minhas visões. Vilgax sorriu, satisfeito. Finalmente, nos encontramos. O ser que me causou tantos problemas, Vilgax disse com voz grave, pronto para enfrentar Benny. Chama olhou furiosamente para Vilgax, ainda tentando entender a situação. Quem é você? Perguntou, com o calor intensificando-se ao redor dele. Vilgax, com um sorriso malévolo, respondeu calmamente. Eu sou Vilgax. E vim pelo Omnitrix. Chama arqueou uma sobrancelha, sua voz cheia de sarcasmo. Imagino que você não esteja com os mocinhos. Sem perder tempo, Chama amplificou seu calor, seus punhos incandescentes queimando a rede elétrica que o prendia. Ele se impulsionou em direção a Vilgax, socando-o com força, suas mãos envoltas em chamas, repetidamente. Mas, para sua surpresa, Vilgax não parecia se abalar. O comunicado falou às mãos, pegando Chama no ar e o jogando com uma força impressionante. Ah, certo, essa cara é realmente durão. Disse Chama, se recuperando rapidamente da queda. Ele se livrou dos escombros, suas chamas queimando tudo ao seu redor enquanto ele se erguia. Vilgax, agora à sua frente, fez um salto impressionante e caiu pesadamente perto de Chama, fazendo o chão tremer sob o impacto. Benny murmurou para si mesmo, ainda surpreso com o poder de Vilgax. Preciso desacelerá-lo. Com um movimento rápido, Chama intensificou ainda mais seu calor, fazendo a estrada sob seus pés começar a derreter, transformando-se em um piche ardente. Vilgax tropeçou e caiu, ficando temporariamente preso na substância pegajosa. Chamada avançou com confiança, mas antes que pudesse chegar até Vilgax, Max e Gwen chegaram no trailer, e Max, ao ver Vilgax, ficou visivelmente chocado. Não.
Não pode ser, Max disse, em um tom grave. Vilgax começou a se levantar, furioso. Chama, com um sorriso presunçoso, disse. Não é tão difícil quando você não consegue se mover, não é? O trailer parou abruptamente em frente à chama. Gwen, com urgência, disse. Benny, o vovó disse para entrar, agora. Chama olhou para ela, confusa. O que você está falando? Preste a chutar a bunda de um estou interessado. Mas o Omnitrix de chama expirou, e Benny se transformou de volta em sua forma humana, com um pequeno suspiro de frustração. Max olhou para Benny, um pouco irritado. Benjamin. Entre. Benny subiu no trailer rapidamente, e o veículo disparou para longe, enquanto Vilgax se erguia e os observava partir. Max, com uma expressão preocupada, falou para Benny. Acredite em mim quando digo que você não quer começar uma briga com Vilgax. Benny, curioso, perguntou. Como você sabe que o nome dele é Vilgax? Gwen olhou para o avô, desconfiada. O que você não está nos contando? Max permanece em silêncio, atenção no ar. De repente, Mechadroides apareceu e começou a atacar a lata velha. 2 robôs capangas estão se aproximando rapidamente. Gwen avisou. Max pisou no acelerador, com determinação. Aguentem aí. Vou acelerar ao máximo e desviar para evitar os ataques. Não podemos continuar assim para sempre. Exclamou Gwen, com seu rosto preocupado. Max respondeu, sem desviar o olhar da estrada. As coisas vão piorar muito se não chegarmos ao Monte Rushmore. Benny tentou ativar o Omnitrix, mas perdeu o equilíbrio quando o trailer fez um desvio arrependido. Por quê? O que tem no Monte Rushmore? Perguntou Gwen, ainda sem entender. Max respondeu, com um tom mais sério. Gwen, não é hora de explicar. Você vai ter que confiar em mim. Benny, agora decidido, ativou o Omnitrix mais uma vez. Eu não vou desistir sem lutar, disse, evoluindo-se em insectoide. Sim. Insectoide envolvente, com paixão. Max, desesperado, falou para Benny. Benny, espere. Mas Insectoide ignorou o aviso e saiu em direção aos Mechadroides, com grande velocidade. Ele desviou dos lasers disparados e pousou rapidamente em cima de um dos Mechadroides, tentando imobilizá-lo. O outro robô disparou, mas Tinkfly apareceu, usando seu lodo para cobrir o blaster e fazendo-se autodestruir. Em um movimento ágil, Insectoide usou a ponta de sua cauda para destruir o motor do Mechadroid, desmontando-o. Vilgax, saltando de um prédio, atacando Insectoide, mas este conseguiu se afastar rapidamente, embora Vilgax tivesse pegado sua cauda. Vilgax tentou como uma voz ameaçadora. Entregue o Omnitrix. Insectoide respondeu com um jato de lodo, que derrubou Vilgax temporariamente. No entanto, Vilgax rapidamente se livrou do lodo e começou a atacar novamente, mas o Insectoide foi ágil o suficiente para desviar. No trailer, Gwen olhou para Max, preocupada. Onde estamos indo? Precisamos ajudar o Benny. Max respondeu, com um semblante grave. Vamos fazer isso, mas primeiro precisamos de ajuda especial. Gwen, desconfiada, perguntou. Deixa eu adivinhar, no Monte Rushmore? Vovô, você está realmente me assustando. Enquanto isso, Vilgax persegue insetos pelos telhados da cidade, seus ataques devastadores causando explosões por onde passam. Após uma explosão, Vilgax, já cansado, exausto. Estou cansado disso. Ele agarrou o Insectoide com uma força brutal e, tocando no símbolo do Omnitrix, reverteu o Insectoide de volta para Benny. Este, surpreso, olhou para Vilgax. Ei! Como você fez isso? Benny perguntou, confuso. Vilgax, indignado, respondeu. Uma criança. O Omnitrix está nas mãos de uma criança. Ele tentou arrancar o Omnitrix do pulso de Benny, mas o dispositivo disparou um feixe de energia que empurrou Vilgax para trás, contra um prédio. Ele se falou rapidamente. Parece que o Omnitrix já se fundiu com seu DNA, garoto, disse Vilgax, com uma expressão sombria. Bem, tentei correr, mas Vilgax o agarrou com facilidade. Eu não acho que isso signifique que você vai me deixar ir, certo? Benny disse, com sua voz tremenda levemente.
Vilgax, com um sorriso cruel, respondeu. Dificilmente, nesse momento, uma grande esfera vermelha rolou até Vilgax, que jogou Benny dentro dela, fechando a esfera ao redor dele. Vilgax entrou em seguida, e a esfera disparou para longe, levando Benny como prisioneiro. Max e Gwen chegaram ao Monte Rushmore. Gwen, surpresa, disse. Não creio que os turistas sejam permitidos nesta estrada. Max, sem tirar os olhos da estrada, respondeu. Não somos turistas. Somos inquilinos. Ele parou diante de uma placa de estrada fechada e abriu um botão sob o painel. Gwen observou, surpresa, enquanto o chão abaixo deles começava a se mover, revelando o elevador construído. Max e Gwen viajaram pelos corredores de uma instalação secreta, onde centenas de compartimentos estavam armazenados com dispositivos tecnológicos não humanos. Max abriu vários deles enquanto Gwen, cada vez mais impaciente, questionava-o. É isso. Não vou dar mais um passo até que você me diga o que está comemorando. Por que não estamos ajudando Benny? Que lugar é esse? E como você sabe sobre aquela cara específica que está atrás de Benny? Gwen perguntou, exasperada. Max parou diante de um dispositivo e o usou, colocando-o em sua testa. Bem, é meio complicado, respondeu Max, com um sorriso enigmático, mas vamos dizer, ele então deixou uma arma de aparência imensa e letal. Eu não era exatamente um encanador normal antes de me aposentar. Gwen o inspirou, sem saber o que pensar. De volta ao navio de Vilgax, Benny estava preso, seus movimentos restritos pelas correntes de energia do dispositivo de extração. Sua mão e perna direitas estavam imobilizadas, e seu braço esquerdo estava preso a um cilindro, com a máquina começando a extrair o Omnitrix de seu corpo. Ele sentia o peso do momento e sabia que a situação estava ficando cada vez mais grave. Vilgax, de pé diante de Benny, observava com uma mistura de raiva e fascínio. Ele analisava a tela à sua frente, onde Benny aparecia, tentando lutar contra as restrições. Uma criança, disse Vilgax, sua voz cheia de desprezo, eu deveria ter suspeitado disso. Ele olhou para o Omnitrix, que brilhava no pulso de Benny. O Omnitrix sendo usado como um brinquedo. Benny, com um olhar desafiador, tentou manter a compostura, apesar da situação desesperadora. Ei! Benny gritou, tentando chamar a atenção de Vilgax, eu salvei muita gente virando herói. Vilgax virou-se lentamente, seu sorriso malévolo se alargando. Você tem a chave para uma luta de poder tão antiga, tão vasta, que está além da sua fraca compreensão. Imagine um exército inteiro, cada um no comando de um Omnitrix, todos sob meu comando, Vilgax disse, com um brilho ambicioso nos olhos, eu serei invencível. Eu governarei o universo. E as únicas coisas que estão entre mim e meu destino, você. Naruto. Benny olhou para Vilgax, sua expressão confusa. Naruto? Como você sabe sobre ele? Benny perguntou, com um tom de incredulidade. Vilgax se afastou, aproximando-se de um painel de controle. Ele tocou alguns botões, fazendo o holograma aparecer diante de Benny. Era um planeta, que tinha uma semelhança impressionante com a Terra. Vilgax olhou para Benny, um sorriso astuto se formando. Eu sei muito mais do que você imagina, Vilgax disse olhando para Benny. Naruto, o assistente do Azumut, um dos poucas informações que do universo que apenas Azumut sabe. Quando eu pegar o Omnitrix de você, vou atrás de Naruto, e então terei duas das 3 armas mais poderosas do universo, criadas por Azumut. Benny observou o holograma, com os olhos fixos no planeta exibido. Ele sentia uma sensação crescente de desconforto. O que é esse planeta? Benny perguntou, sentindo o coração bater mais rápido. E como você sabe sobre Naruto? Vilgax olhou para Benny, com um olhar profundo e calculista. Este é o planeta de Naruto, Vilgax disse, com um sorriso satisfeito, uma terra, quase idêntica à sua. Mas o mais intrigante é que elas a chamam de terra, não é estranho? Ele olhou para Benny, esperando que ele absorvesse a magnitude da revelação. Você achou que o universo era simples? Não sabe nem metade do que está acontecendo. O destino de muitos planetas, muitos mundos, está entrelaçado.
E você, junto com Naruto, estão no centro de tudo. Benny, ainda preso, lutava para compreender. Ele não sabia como responder aquelas palavras. As peças estavam começando a se encaixar, mas o mistério só parecia se aprofundar. Você sabe onde ele está? Benny perguntou, a voz cheia de ansiedade. Vilgax olhou para o holograma novamente, com um brilho malicioso nos olhos. Não, mas tenho alguns lugares que suspeito que ele esteja, mas em breve, saberei. Vilgax respondeu, com uma confiança esmagadora, quando eu pegar o Omnitrix e eliminar você, Naruto será meu próximo alvo. E então, o universo será meu para governar. Benny sentiu um arrepio de medo, mas se manteve firme. Ele sabia que tinha que fazer algo. Não podia deixar Vilgax alcançar o que queria. Não poderia deixar o vilão ter poder sobre dois Omnitrix, muito menos sobre Naruto. Com um último olhar desafiador, Benny respondeu. Você não vai conseguir. Eu não vou deixar você fazer isso. Vilgax sorriu, um sorriso cruel e impiedoso. Você é patético, disse Vilgax, com desdém, não percebe que é apenas uma peça neste jogo muito maior. Mas, em breve, você entenderá. Sua jornada terminará aqui. Prepare-se para a decolagem. Quando estivermos em órbita, finalmente terei o prazer de destruir este planeta miserável, de uma vez por todas. Vilgax disse com um sorriso no rosto para Benny. De volta ao Monte Rushmore, o trailer sai do elevador que levava à instalação subterrânea. Esta arma está ligada à bioassinatura de Vilgax. Espero que ela o derrube para sempre desta vez, Max dizia enquanto esperava não falhar dessa vez. Desta vez? Gwen pergunta confusa. Há um pequeno botão vermelho embaixo daquele armário. Aperte-o, Max pediu para Gwen enquanto dirigia. Gwen pressiona e uma tela holográfica aparece. Ei! Gwen disse confusa. Max, informa a Gwen. Sistema de rastreamento por GPS. Ele está bloqueado no sinal do relógio. Logo Max e Gwen chegam perto do martelo quimeriano com a lata velha. Gwen observa atentamente o cenário, seus olhos fixos na nave espacial. Ali está na nave espacial. Max, com um sorriso determinado, responde enquanto ajusta o painel. Temos que embarcar. Gwen, ainda um pouco confusa, pergunta. Embarque? Como? Max sorri mais uma vez, pressionando um botão no console que sai do painel. O para-choque do trailer se estende e se espalha, criando uma plataforma. O trailer acelera uma taxa significativa, o que permite que eles voem para dentro da nave de Vilgax depois de jogá-la do penhasco. Gwen grita com um movimento arrependido. Dentro da nave, Vilgax segura uma lâmina de energia enorme e caminha em direção a Benny, mas é interrompido por um bip que vem do trailer. Ele atravessa a parede, derrubando dois tripulantes de Vilgax e jogando Vilgax contra a parede. O trailer recua alguns metros em marcha ré, e Vilgax se levanta lentamente. Vilgax, com raiva e desprezo, fala enquanto se prepara para atacar. Você vai pagar por isso, Tennis. Max, com os olhos estreitos de preocupação, grita enquanto se adianta. Arranquem as garras do meu neto, Vilgax. Benny, com uma expressão confusa, pergunta, vovô. Você conhece esse cara? Max dá um sorriso e tenta mudar o assunto, mas a tensão é visível em seu rosto. É uma longa história. Benny e Max olharam para o cilindro de exaustão que começa a crepitar com eletricidade. Um surto de energia surgindo. Benny, em um susto, se transforma rapidamente em XLR8. XLR8, com uma expressão focada, diz enquanto começa a correr. Ei! Ele então se transforma em Diamante. Diamante, observando a situação, gritou, o que está comemorando? Ia! Então, Diamante se transforma em besta, e começa a correr e rugir com força. Max, percebendo que está apostando, se prepara para controlar a nave. Preciso controlar a nave. Gwen, olhando ao redor e se sentindo tensa, diz enquanto se prepara para a ação. Neste ponto, nada me surpreende. Besta, tentando atacar o Mechadroid, se transforma em 4 braços e usa sua imensa força para destruir os inimigos. 4 braços, com um tom de satisfação, gritou, tente implicar com alguém do seu tamanho.
Ultra T, de repente, surge para ajudar, transformando-se em um Mechadroid e destruindo outros inimigos, enquanto Benny observa e grita. Não. Não pode ser. É atingido por um Mechadroid. Gwen, preocupada com a situação, se posiciona ao lado de Max e observa com um olhar apreensivo. Melhor se segurar em alguma coisa. Isso pode ficar um pouco turbulento. De volta à nave, Max tenta se concentrar para corrigir a trajetória, mas Vilgax, em um movimento rápido, agarra Max e o joga em direção à brecha no casco da nave. Max, com um tom de alerta, grita antes de ser lançado. Vilgax, não. Não faça isso. Vilgax, com um sorriso maléfico, responde enquanto prende com mais força. Você não pode me deter. Tennyson. Benny, transformado novamente em massa cinzenta, começa a manobrar com os controles da nave, tentando reverter a situação. Vilgax, frustrado com os ataques, começa a dominar Benny enquanto ele tenta escapar. Vilgax, com raiva, diz enquanto observa o controle, você não pode escapar de mim, garoto. Benny, lutando contra as garras de Vilgax, se transforma rapidamente em fantasmático e atravessa um Mechadroid, tentando fugir da captura. Fantasmático, com uma risada maníaca, diz enquanto se esquiva, minha nossa. Benny, rapidamente, se transforma em massa cinzenta para ter mais controle sobre os sistemas da nave. Massa cinzenta, mais calmo, diz enquanto manipula os controles, com um pouco mais de foco. Eu posso conseguir. Mas Vilgax finalmente consegue se aproximar, atacando Benny de forma certa. Benny se transforma em Ultra T e começa a manipular os Mechadroids para ajudar na batalha. Ultra T, com uma voz firme e confiante, diz enquanto manipula um Mechadroid, tente implicar com alguém do seu tamanho. Vilgax, então, é atingido por um golpe de Benny, mas ele se mantém firme. Vilgax, com uma expressão furiosa, diz enquanto avança novamente. Você não pode me derrotar, Tennyson. Benny, transformado novamente, prepara-se para o próximo ataque. Benny, com uma expressão decidida, grita, agora sim. Max lutava para estabilizar a nave enquanto Vilgax se aproximava, uma sombra imponente. Antes que pudesse reagir, Vilgax o agarrou, lançando-o em direção à brecha no casco. Max parou abruptamente um pouco antes da borda, segurando-se no metal retorcido. Vilgax, com um olhar de pura superioridade, avançou lentamente. Você não pode me deter, Tennyson. Estou muito mais forte do que antes. Max, lutando para se libertar, murmurava para si mesmo, não vou desistir tão fácil. De repente, um grito desesperado rompeu o ambiente. Vovô. Gwen, com lágrimas nos olhos, tentou avançar, mas estava presa pela gravidade terrível da nave. Enquanto isso, Benny, tendo acabado de derrotar o último Mechadroid, correu para a cena. Sem hesitar, ele saltou em direção a Vilgax, transformando-se em Ultra T no processo. Ele atingiu Vilgax com força, e ambos caíram em direção ao Monte Rushmore. Gwen ficou horrorizada ao ver os dois desaparecerem pelo casco destruído. Benny. O corpo elástico de Ultra T flutuava como um paraquedas, aterrissando com leveza no Monte Rushmore. Já Vilgax colidiu com força, formando uma cratera. Benny, ainda transformado, soltou uma exclamação. Às vezes, eu odeio esse relógio. De volta à nave, Max lutava para manter o controle enquanto ela perdia a altitude rapidamente. Ele virou-se para Gwen, precisamos sair daqui, agora. Ela olhou para o trailer danificado e franziu a testa. Vovô, isso é loucura. No Monte Rushmore, Ultra T mudou para aquático, escalando as rochas com esforço preciso de água. Ele caiu, desidratado, e mal conseguia respirar. Vilgax, vendo sua oportunidade, pulou para o topo da montanha, avançando em direção a Benny. Você é um peixinho escorregadio, criança. Mas não mais. Benny, com esforço, transformou-se em XLR8 e escapou no último segundo. Não estava disponível brincar de esconderijo. Vilgax arrancou, mas XLR8 o roubou em alta velocidade. No entanto, após uma intensa, Benny foi lançado ao chão, transformando-se em diamante. Ele disparou fragmentos de cristal em Vilgax, entrega especial. Vilgax bloqueou o ataque e o arremessou novamente.
Benny se regenerou, mas descobriu que o inimigo era muito mais forte. Ah, cara! Eu deveria ter previsto isso. Assim que Vilgax estava prestes a esmagá-lo, Benny mudou para o fantasmático. Os golpes de Vilgax passaram direto, e Benny transmitiu: às vezes, eu amo esse relógio. De volta à nave, Max finalmente conseguiu pilotar o trailer até a saída enquanto Gwen gritava, segurando-se firme. Eles escaparam antes que a nave caísse, mas não sem danos. No Monte Rushmore, Vilgax capturou Max e Gwen, forçando Benny a se render. Vilgax o carregou para sua nave, que começou a decolar. Porém, um alarme ecológico. A sequência de autodestruição foi iniciada. Vilgax tentou cancelar, mas Max havia sabotado o sistema, Tennyson. Vilgax rugiu de raiva, apenas para ser atingido por Benny novamente, que agora era chama. A nave explodiu em uma bola de fogo enquanto Benny escapava em uma prancha de fogo. Ele pousou ileso, encontrando Gwen e Max na cratera. Gwen expressou, com alívio, nada mal para um idiota. Então Benny olhou para Max. Vovô, precisamos conversar. Eles riram, olhando para o céu enquanto pedaços da nave de Vilgax caíam. A batalha havia terminado, mas novas aventuras os aguardavam. Continua.